Sadashiva-samarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam Shri Jagannatharam Devim Stitadhi-padmakasanam Hridaya-sagaratitam Gomatim pranatosmyaham. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como tem muitos que ainda não me conhecem, meu nome é Jonas, eu sou do Rio de Janeiro e faz mais ou menos uns 15 anos que eu conheci a prática de yoga, posturas, e também Vedanta, que é essa parte que mexe com a cabeça dentro do yoga. Não é uma coisa muito comum no Brasil, então eu tive a sorte de encontrar um professor que podia me ensinar essas duas coisas juntas, né? Aqui no Brasil a gente tem assim uma desvantagem, mas temos vantagens também, né? A gente tem essa desvantagem de pegar as tradições lá do Oriente sempre cortadas, né? Como é que a gente diz? É difícil falar isso, né? Bom, mas desse jeito, por exemplo, né, hoje se você vier praticar Kung Fu no Brasil, você pode escolher se você quer aprender Tai Chi Chuan, Shaolin do Norte, isso tudo só tem aqui. Lá o cara pratica Kung Fu, tem a parte Yin e a parte Yang, você não separa Tai Chi Chuan do Kung Fu. Mas aqui a gente aprende que Tai Chi Chuan é uma coisa e Kung Fu é outra, né? Então aqui a gente aprende que Yoga é uma coisa, né? Mantras é outra coisa. E Vedanta, logicamente, vai ser uma coisa completamente diferente, né? E ainda vão dizer que eles brigam entre si, né? Apesar de tudo vir da mesma tradição. Infelizmente, a gente recebe as coisas no Ocidente desse jeito, né? E faz parte do nosso papel, né, aqui dentro, quando à medida que a gente vai se interessando mais pelo tema que for do Oriente, a gente ir mergulhar dentro das tradições originais, né, da onde tudo isso surgiu, para poder fazer a nossa visão e a nossa leitura, né, de todo esse processo que vem ocorrendo. Quando eu conheci Yoga e Vedanta, eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha uma empresa, 100 funcionários, 4 sócios, e a gente ia muito bem. Inclusive, eu estava no avião quando o Ike Batista foi preso agora, sabe? E trabalhei com vários outros que foram presos também. Graças a Deus eu não fui preso. Mas infelizmente, quando a gente olha para essas pessoas, né, que teoricamente deveriam ser o topo da nossa sociedade, né, as pessoas, donos de grandes empresas, grandes gerentes, grandes diretores, no mínimo tinham que ser pessoas mais felizes, né? E eu falei com o Ike, né, antes dele ser preso, né, dele sair, eu perguntei para ele, falei, e aí? Né? Porque eu estava lá. Eu estava lá e eu dei sorte de estar no avião, né? Até perguntei se ele queria gravar uma entrevista para o meu canal, mas ele não quis. Tomou um monte de remédio e foi dormir, né? E passou a viagem toda de avião dormindo para acordar preso pela Polícia Federal. E essa acaba sendo a sina de muitas pessoas que dedicam a vida com muita seriedade a conquistar o mundo, né? A conquistar o que tem por aí. Mas em nome de que você está fazendo isso? Porque se você estiver tomando remédio para dormir, né, e tentando conquistar o mundo, para que serve essa conquista do mundo? Se a sua família não está satisfeita com você, se você não tem uma relação saudável com seus filhos, talvez tanto trabalho assim não seja tão bom, sabe? Porque se a gente contasse a vida de trás para frente, não assim na ordem, né? Se a gente contasse de trás para frente, dos nossos últimos momentos, os nossos valores, a forma como a gente ia valorizar tudo que acontece na nossa vida seria completamente diferente. Pensa bem. E essa vida que a gente tem, que é uma bênção mesmo de Deus, né, para todo mundo, tem desgraça suficiente para todo mundo ficar triste pro resto da vida em depressão até morrer. Tem. Ponto. Ninguém vai discutir isso.
Mas ao mesmo tempo, existe uma beleza disponível dentro dela, a qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer situação de vida. É possível rir de uma piada. É possível sorrir quando você vê uma pessoa que faz muito tempo que você não vê. É possível lembrar dos momentos de infância, das piadas bobas. É possível olhar no olho da esposa, do marido e lembrar quando você o conheceu, não agora. Quando você o conheceu, como vocês eram apaixonados. É possível. E só porque esse instante é possível, a nossa mente, ela costuma cultivar uma coisa dentro de si chamada esperança. Do ponto de vista ocidental, a esperança é uma coisa muito positiva, né? Do ponto de vista oriental, a esperança é tipo um câncer. É um câncer. Por quê? Porque quem espera nunca alcança. Nessa vida nada vem para vocês. Espera um emprego, sentado dentro de casa, vai ver se vai vir. Espera que seu relacionamento mude, porque o tempo passou, não muda. Você está chateado com a sua amiga, espera para ver se vai passar a chateação. Não passa. As emoções, elas são atemporais. Elas não passam com o tempo. Elas passam com ação, com movimento. Então, a minha atitude diante da minha vida nunca pode ser de uma certa passividade, sabe? Achando que as coisas vão mudar por si só. Elas nunca vão mudar por si só. Sabe o que acontece quando passa o tempo? A ordem do universo aperta os parafusos, até o ponto que as pessoas não aguentam mais e são obrigadas a fazer o quê? A agir. Só que se essa ação tivesse sido feita antes, você não precisava vomitar tudo agora em cima da mesa. Podia ser devagar. E podia ser um motivo de crescimento e muita felicidade, de grandes descobertas. Porque não existe nenhum casal, nenhum pai e filho, nenhum amigo, nenhum companheiro de empresa que acorda de manhã falando assim: hoje eu vou acabar com a vida da minha esposa. Ninguém faz isso. E a outra pessoa acorda e fala: hoje que eu vou fazer a desgraça na vida dele. Ninguém faz isso. Todo mundo acorda como? Talvez hoje eu consiga ser feliz, né? Talvez hoje ele não faça isso, ela não faça aquilo, o meu chefe me respeite, os outros me valorizam. E a gente vai com essa tal dessa esperança para o trabalho, mesma coisa de novo. Em casa, mesma coisa de novo. Mas todo mundo acorda com essa intenção. Se eu acordo com a intenção de viver em paz, e a outra pessoa também acorda com a intenção de viver em paz, e a gente se encontra e não fica em paz, tem alguma coisa errada. Né? Pensa bem. Eu quero viver em paz, a outra pessoa quer viver em paz? Quer viver em paz. Por que eu, quando eu sento junto com ela, a gente não vive em paz? Só tem uma resposta para isso. Chama ignorância. O ser humano, ele tem muitas dádivas, né? A gente pode fazer muitas coisas que nenhum outro animal faz. Né? A gente não trabalha só por instinto. A gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode construir coisas matematicamente muito difíceis. A gente pode estudar tudo que existe aqui dentro. Mas todos nós, a gente vem dentro da gente com uma semente de uma ignorância. E que ninguém precisa perguntar por quê. Né? Porque ignorância, se tivesse porquê, não seria ignorância. Mas que ela está lá, todo mundo sabe. Com exceção da Gisana e do marido dela. Alguém sabe falar japonês? Como é que você sabe que não sabe falar japonês? Porque a sua ignorância é um objeto para você. Ela existe na sua mente. Ninguém precisa provar. O céu é azul? É, porque eu estou vendo. Eu sou ignorante de japonês? Sou, não sei falar. E sei que eu não sei. Eu consigo viver bem dentro da minha casa? Sim, a vida é ótima. Então, pode levantar e ir embora. Você precisa de um terapeuta, entende? Qualquer pessoa que diz que a vida é ótima, sendo um ser humano, sem ter feito análise, sem ter feito nada. Assim, como é a sua relação com seu pai? Perfeita. Ele é um cara 10, pode internar. Porque não foi feito para ser desse jeito. Inclusive, o papel dos pais, dentro da criação dos filhos, não sei se vocês sabem disso, mas é colocar regras, sabia? Olha que coisa interessante. Só filhos que quebram regras crescem adultos fortes com personalidade. Sabia disso? Inclusive, se o seu filho é adolescente, coloque mais regras. E coloque regras fáceis de serem quebradas. E com uma distância da zona de segurança. Né? Você quer que ele volte 1 da manhã, fala meia-noite. Aí ele volta 1,
crente que quebrou a regra e feliz, você está satisfeito, todo mundo sai bem. É dica. Porque ele precisa quebrar a regra na adolescência. Filhos obedientes crescem pessoas fracas e subservientes. E aí você depois está dentro do emprego, entende? E alguém pede a sua opinião na reunião e você não consegue falar sem sentir ansiedade, sem sentir medo. Porque na sua infância você não quebrou regras. Você não ousou ir contra a autoridade. E a autoridade agora é o chefe da reunião. Mas isso eu não sabia, professor. Isso que eu estou chamando de ignorância. A gente não sabe. A gente acha que está dando o melhor para as pessoas. Aí a pessoa fala, não, minha esposa, muito bem, ela nunca reclamou de nada. Claro, general. Vai reclamar do general, né? Ele sempre está certo. Entende? Vê só, se a sua mulher não reclama de nada, a sua mulher tem um problema. É importante. São coisas para a gente descobrir na vida. O tema da palestra, né, é se é possível ter um relacionamento feliz. Não é isso? É uma pergunta muito interessante, né? E a pergunta ela já indica uma ignorância. Relacionamentos não foram feitos para fazer pessoas felizes. Pessoas felizes podem se relacionar. Pessoas infelizes e malas podem se relacionar. Entende? Os dois podem se relacionar. O feliz é a pessoa, não é o relacionamento. Relacionamento não é um ser. Relacionamento é um compromisso, um plano, uma combinação entre duas pessoas, uma troca. Vamos juntos fazer um projeto. E nesse projeto de vida inclui alguns momentos que a gente vai passar junto. Alguns, porque todo o resto da vida, onde um não está perto do outro, está cada um com a sua própria vida. E o que define se esse relacionamento, esse pedaço da vida, essa fatia, quando os dois se encontram em casa, ou vão viajar com os filhos, ou etc., vai ser bom, depende do que você faz nesse outro tempo, que é a sua vida, separado da outra pessoa. Se quando eu digo sua vida, dá uma palpitação tipo eu não tenho, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Porque ninguém nasceu para ser chaveirinho de outra pessoa, pensa nisso. Quem sou eu? Eu sou o marido de fulana. Ei! Antes de você estar com a fulana, você era o quê? Eu não tinha identidade. A pessoa... Não é assim. Não é assim. Vai no restaurante e abre o cardápio. O que você quer comer? Tem muita gente que faz esse exercício depois da separação. E ela descobre uma coisa muito interessante. Ela diz, não sei. Ela não sabe o que quer comer. Imagina quantos anos essa pessoa não se ouviu. Quantos anos. A tal ponto que a criança que existe dentro dela não consegue, não tem nem força para dizer o que gosta. Aí ela vai repetir a coisa que ela leu na revista. Dizem que comida low carb faz bem. Eu perguntei o que você quer, não perguntei o que faz bem. Porque todo mundo tem uma criança dentro de si. Será que isso acabou? Eu acho que não. Né? Mesmo aquela professora malvada, né? E toda ortodoxa, ela ainda assim, ela se diverte. À custa das crianças, mas ela se diverte. Né? Na hora de dar o resultado da prova, ela entrega da maior nota para a menor. Quem que faz isso? Não é um adulto. Não é um adulto. Um adulto não faz uma crueldade dessa com uma criança. É a criança dela que ela não ouve por detrás de regras ortodoxas que faz ela ter comportamentos abusivos em horas erradas. Se ela contasse piadas, se ela se divertisse, se ela tivesse o lado dela, que ela precisa, todo mundo precisa, ela não ia num momento tão importante como esse acabar com a vida daquela criança, que vai ser humilhada na frente dos amigos. E que não vai ficar mais estimulada para estudar porque a professora deixa claro que ela é burra. Não vai. Não vai. A gente não ficou, né? Quando alguém chama a gente de burra, a gente fica pior, a gente não fica melhor. Fala, agora sim, vou provar para ele. Não funciona desse jeito. Existe a necessidade de um equilíbrio interno. E enquanto as pessoas não encaram que existe uma ignorância sobre si mesmo, sobre o funcionamento do mundo, sobre o funcionamento dos relacionamentos, é muito difícil dar qualquer passo. É muito difícil. Conversar com uma pessoa que acha que está certo é muito difícil. O que a gente faz quando conversa com uma pessoa que acha que está certo?
Opção A, a gente fica feliz e continua falando mesmo sem ela responder. Opção B, a gente mantém a esperança e prova por argumentos, etc. e tal. Opção C, a gente desiste e fica em depressão. C. Ninguém suporta conversar com uma pessoa que acha que está certa. E depois da terceira tentativa, todo mundo desiste. Então, quando as outras pessoas não discutem com você, não é porque elas concordam com você, porque ninguém concorda com ninguém. Ninguém concorda com ninguém. Ninguém. Cada um tem uma opinião diferente, uma vida diferente, uma história diferente, um desejo diferente. Todo mundo tem algo a dizer, a acrescentar sobre qualquer assunto. Quando as pessoas não estão falando, é porque elas desistiram de você. Não é porque elas concordam com você. Entende? E é muito importante cair essa ficha, sabe? Senão a vida continua sempre igual. Entende? Todo filho espera o momento que o pai vai dizer: eu gosto de você, eu amo você. Todo filho espera isso. Espera o dia que o pai vai chegar e vai reconhecer um valor nele. Porque o próprio filho vive, a gente viveu, né, durante tanto tempo tentando ser alguém. E o pai é a nossa referência, sabe? O pai é a nossa referência. E se isso não é dado para o filho, ele vai buscar em outros pais na vida dele. E o mundo vai ser muito cruel com ele. Porque quem já passou por isso, usa isso como uma ferramenta de manipulação, né? Óbvio. Né? Então, em vez de aumentarem seu salário, vai todo mundo na sua mesa e canta parabéns no dia do seu aniversário. Parabéns para você, nessa data querida, otário. Você está vindo para a empresa e a gente vai te dar um ursinho de pelúcia no seu aniversário, escrito o nome da empresa ainda. Por quê? Porque na sua infância não teve isso. E agora, então, aquela criança carente, que não recebia elogios e nada, procura no trabalho os elogios da infância. O que vai acontecer? Minhaca. Só pode acontecer. Não tem como. Aí a pessoa se separou. Isso acontece muito também. De repente, puf, separou. E já faz 4 anos que se separou. Mas você pergunta quem é você, e a única coisa que a pessoa conta da história dela é que você se separou. Mas se você se separou de verdade, você não devia nem estar falando nele. Se você continua falando na pessoa quem se separou, presta atenção, você não se separou. Está só aumentando a sofrência. Não se separou e continua reclamando, não vai. Não vai funcionar. Se o fracasso, vamos supor, o fracasso da prova, o fracasso de não ter conseguido emprego, que passou, o fracasso passou, mas ele continua definindo aquilo que eu sou. Então o que acontece agora? Eu vou ter uma dor. É uma dor que não está sendo processada dentro de mim. Mas eu não sei processar essa dor, professor. Exatamente. Isso é chamado de ignorância. Eu não sei o que fazer com essa dor dentro de mim. Então o que acontece na mente agora? Liga um disco quebrado. Que ninguém aguenta mais a pessoa falando da mesma coisa. É uma chatice. É a mesma coisa, um dia depois do outro, a mesma coisa. Daquilo que aconteceu, que foi difícil. Porque fulano falou assim comigo, falando assim comigo, falou assim comigo. Quantos anos você tem? 13? Falando falou assim comigo, o problema é dele, não gostou de entrar na fila. Minha vida está continuando, eu não vou ficar aqui porque fulano me desrespeitou. Você não tem mais nada o que fazer? A sua vida é o que o fulano falou. Ou seja, o controle remoto está na mão. Então vamos ver como é que vai ser o dia do Jonas hoje. Ele vai chegar na padaria, o padeiro falou: hoje vai ser mau humor. E aí, seu otário, toma seu pão aí. Pô, como é que você falou assim comigo, cara? Pô, não sei o quê. Pô, você não sabe, fui na padaria hoje, tava um dia de mau humor. Aí no dia seguinte o padeiro falou assim: vou dar um alívio pra ele hoje, peraí. Pô, Jonas, vou dizer uma coisa, gostei da sua mochila, vi que você foi pra Patagônia, foi essa que você foi, pô, muito legal a sua viagem. Pô, legal, aí, vou te contar uma coisa, não sabe o que aconteceu hoje. Fui na padaria e o padeiro elogiou minha viagem pra Patagônia, cara. Aí todo mundo, né, pô, que legal, né, você é demais. Pô, então, eu sou demais, e continuo. Aí no dia seguinte o padeiro falou: hoje é depressão. Então, comprar pão. Falei assim: olha só, você vem comprar pão aqui na minha padaria faz muito tempo, entende? E você percebeu que você nunca colaborou com nada. Eu falei: como assim nunca colaborei? Nunca colaborou com nada, cara. A gente aqui passa por um aperto. Sabe que horas eu acordo de manhã para botar esse pão aqui? Às 4. Eu sei que você está sem emprego.
eu preciso de alguém para limpar o chão. Você vem aqui limpar o chão, vai ficar reclamando da falta de emprego. Não falta emprego, meu amigo. Falta dedicação, esforço, coragem, vontade de levantar da cama. Vai embora daqui sem o pão. E não vou devolver seu dinheiro. Aí o cara, poxa, você não sabe o que me aconteceu, não tem nem vontade de falar. Entende? O controle remoto está com o padeiro. O controle remoto da sua felicidade está com o padeiro. Como que é possível ser feliz assim? Pensa bem, como é que dá para o meu humor e a minha felicidade ser baseado em como uma pessoa me trata? Como se alguém fizesse alguma coisa pessoal nesse mundo. Nada é pessoal. Está todo mundo dentro da sua própria viagem. O padeiro tem os problemas dele. Acordou de manhã de mau humor. E é só por isso que ele está te tratando de mau humor. Só você tem 2 orelhas, um nariz, igual todo mundo. Não tem razão lógica para nada que você possa receber de alguém e dizer é porque ele não gosta de mim. O que tem em você para alguém não gostar? Diferente de qualquer outra pessoa. Você foi na padaria e comprou o pão. O que tem? Aí você vai no trabalho, o chefe é grosseiro. Ele é grosseiro porque, entre aspas, ele é um idiota. Não é você. Agora, se isso não estiver claro para você, a gente chega e se considera a causa da insatisfação do outro. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é o ápice do egoísmo. É assim, tem uma pessoa triste. Aí a pessoa, o que eu te fiz? Não fez nada, não. Então por que você está triste? Como se eu sou a única pessoa do universo, né? Se alguém está triste, foi porque eu fiz alguma coisa. Se alguém não está triste, está feliz, é porque eu também, né, mostrei minha beleza e meu bom humor, e aí a pessoa... Não, existem outras pessoas no mundo também com a vida delas, entende? Então, o nosso ego, né, a nossa identidade, ela começa centralizada na gente a tal ponto que a gente não consegue nem entender que existe outra pessoa. Quiçá entender que a mente das outras pessoas é diferente da nossa. Para falar a verdade, se você analisar do ponto de vista da astrologia, vocês gostam de astrologia? Mais ou menos? Tá bom, então vou dar uma outra perspectiva. Yin Yang. Pode ser? Yin Yang. O pessoal vai gostar mais. Mente Yin, mente Yang. Sabe a diferença? Mais ou menos. Então vou dar as dicas em como ter um relacionamento feliz. Observa, agora vai acontecer uma coisa muito interessante. Dica para as mulheres. Todo homem é burro. Olha que coisa interessante. As mulheres sorriem. E os homens também. Sabe por quê? É um alívio. É um alívio para nós. Porque a gente não entende nada. Mas é verdade. A gente não consegue entender o que uma mulher está passando. Você consegue? Eu não consigo. E vou dizer mais. Numa crise, numa dificuldade, o que acontece com um homem numa dificuldade? Vê só, homem aqui, mente yang, né? Porque tem mulher de mente yang e homem de mente yin, tá? Mas em geral é yang e yin. O que acontece dentro de uma mente yang numa crise? Modo de segurança. Então, por exemplo, entrou a onça dentro de casa. Para o homem poder lutar com a onça, ele tem que desligar toda a sensibilidade dele, tudo. Ele não sente emoção nenhuma. Está zerado. É ele e a onça. E a faca na cozinha. E agora, ele tem que saber como ele pega a faca e mata a onça. Só. Uma mente lógica e objetiva. Aí a mulher chega e fala, eu preciso conversar com você, a gente tem que conversar. Você desligou a sensibilidade dele. Pode fazer o que você quiser agora, não tem nenhuma possibilidade dele entender o que você está falando. Nenhuma. Porque se ele se sente ameaçado, ele não sente. Homem não sente quando está ameaçado. Isso é ter mente yang. A mente yin é ao contrário. Quando ela está ameaçada, ela fica super sensível. Né? Diante do inimigo, tudo... Aí o homem fica olhando e fala, não é possível que ela está desse jeito. Levanta! Levanta, é só uma trilha. Né? A gente fez uma viagem na Índia. É só uma trilha, levanta! Olha só, é um pé depois do outro. O precipício, tem um precipício. Mas o precipício está para lá, é 1 metro de trilha. Pode esquecer, é só a gente andar aqui no canto, vai dar tudo certo. Daqui eu não me mexo. Como que você liga
a sensibilidade da mente Yang? Hashtag, hein? Como que você liga a sensibilidade de uma mente mais masculina, mais... Imagina que você tem uma criança, vai ficar mais fácil, que aí fica mais fácil. Tem um garoto pequeno, perdeu o balão, e agora ele está zangado, que ele perdeu meu balão, e não sei o que, sabe não sei o que eu perdi meu balão, não sei o que, tal, blá blá blá. O que você faz agora com ele? Bate, não. O que você faz? Hã? Compra outro balão, não. Se comprar outro balão, o que vai acontecer com essa criança? Mimado. Ele tem que lidar com essa frustração. Como que você faz para ligar? Você não consegue conversar. Ele está irritado agora, não quer fazer nada porque perdeu o balão, está totalmente despercebido. O que você faz? Poxa, gente. Ah, cafuné. Isso aí, carinho. Você dá carinho. E você espera. Em silêncio. Não falando. Diz que você está sentindo, diz que você está sentindo, diz que você está sentindo. Você não está falando comigo, você não está falando... Não vai ligar a sensibilidade. Então vamos supor. O que você achou do namorado da sua filha? Imagina que tem assim, tá tocando a banda, e ele tá lá. Esquece, foca. Aí você muda de assunto. Pega uma comida que ele gosta. Entende? Senta, faz massagem, cafuné, toca uma música. Entende? E se coloca numa posição de fragilidade. Aí vai dar mais ou menos 15 minutos. Ele vai dizer assim, o que ele faz? Porque é assim, a mente vai nisso. E se você ficar insistindo, ele vai desligando cada vez mais, até um ponto que não dá mais. E aí ele precisa fazer o quê? Ir embora. Ele precisa sair, é o que todo homem quer na discussão, é sair, ir embora e voltar quando está bem. Porque não dá para discutir com um monstro dentro de si mesmo. E todo homem vive isso. As mulheres não entendem isso. A mulher não entende o que é o monstro dentro do Yang. Em geral não entende. Entende? A mulher também tem um monstro. Mas não é como o homem. Entende? Quando eu estava no ashram, tinha um amigo meu muito interessante. E tinha uma menina que queria sair com ele. E lá não pode sair, homem e mulher não sai. É assim. São 4 anos na Índia, lá dentro da barraquinha, né? Cada um com sua barraquinha na floresta. Quem foi casado não pode se separar. Quem foi solteiro não pode se juntar. Aí, estamos lá. E depois de 3 meses, é febre do rato. Né? Todo mundo sem sexo, sem afetividade, sem nada. A mente fica transtornada e faz parte do processo que você vai lá viver. Aí a menina chegou e falou pro cara, vocês querem ver a história? Todo mundo adora essa história. Astrologia, mas... Aí ela chegou e, maliciosamente, fez num Tupperware uns legumes, assim, sabe, no quarto dela e deu no almoço. E como meu amigo falou assim, eu trouxe para você. Deu para ele. Aí ele pegou os legumes e comeu. E pronto, alimentou a fera. Já era. Aí, lá foi ele, devolveu o Tupperware no quarto. Foi devolver o Tupperware. Quando foi devolver o Tupperware no quarto, aí a menina, por que você não entra? Aí ele falou, mas o mestre falou, tem um mestre lá, né? Que homem não pode entrar em quarto de mulher. Olha só, não vai acontecer nada que a gente não queira. Aquele papo, né? Geralmente o homem que fala. Mas esse meu amigo, ele era muito sagaz, entende? Porque outras pessoas já foram expulsas, sabe? Você vai vendo as pessoas sendo expulsas. Então ele falou assim, não, eu não vou entrar, não sei o que. Aí a menina, não, olha, nada, vê só, se eu não quiser, nada vai acontecer. Aí ele olhou no olho dela e falou assim, você não está entendendo. Se eu quiser, só a polícia me tira daqui de dentro. Aí ela fechou a porta. Porque quando o homem atinge um certo nível de pressão interna, ele não tem mais controle sobre si mesmo. E isso é uma característica da mente Yang. Por isso que tem, cuidado com esse cara, que esse cara vira bicho, a metade é bicho, outra metade é homem. Já viu essa música?
Por causa disso. É uma característica da mente yang. Então você tem que diminuir a temperatura para poder conversar. A mente yin não é o contrário, mas é diferente. Então a mulher, ela precisa conversar. Para a pressão diminuir, ela precisa conversar. O tempo não diminui, piora. Né? Então, por exemplo, o homem gosta muito de fazer assim: comprei um presente surpresa para minha esposa. Então, hashtag agora, hein? Comprei um presente surpresa para minha esposa. No dia do aniversário dela, eu vou chegar com um presente na mão e vou entregar para ela. Errou. Não faz assim. Um mês antes, você diz: comprei um presente para você. Nossa. Um mês antes. Aí você está viajando, ela não tem como ver. Mas a mente do homem não funciona assim. Se uma mulher fala: comprei um presente para você, vai me dar agora? Não, então não. Então ele trabalha com a sua própria mente, achando que está fazendo pontos. Não, um mês antes fala: comprei um presente para você. E eu não sei se eu mando entregar o presente quando você está com seus amigos ou quando você estiver sozinha. Pronto. Aí agora ela vai poder pensar, vai discutir, vai perguntar para as amigas. Vai ser aquela confusão. Entende? E essa é a maneira que ela tem de lidar e ela vai construindo. Entende? Se a mulher sabe a surpresa antes, ela aproveita muito mais a surpresa. É ou não é? Porque ela pode construir. Se o homem sabe a surpresa antes, não tem a mínima graça. É uma diferença completa. E entre o yin e o yang, tem muitas variações, porque a mente yin e a mente yang, não é nada é totalmente yang ou totalmente yin no mundo, e não existe também uma mente que seja yang sempre. A gente é yang, né? O incrível Hulk é yang, mas vai ter uma hora que ele vai fazer né? Faz parte. Essas duas coisas existem dentro da mente, o lado yang e o lado yin. E se eu entendo essas diferenças, na hora que eu vou me comunicar com o outro, eu posso ser muito mais efetivo e entender um pouco mais do que a outra pessoa precisa. Mas para isso, tudo começa com um reconhecimento da minha ignorância. Se eu acho que eu sei, como ser humano, eu já perdi. Essa é a regra. Por isso que a gente costuma ter não um ditado, mas uma máxima, assim, dentro desse processo de estudo, que é do crescimento constante. A gente sempre tem algo para crescer. Um dia eu perguntei para o meu mestre, assim, como que eu lido com as emoções? Quando que acaba? Quando que eu posso, finalmente dizer, acabou, não tenho problemas emocionais, não tenho não sei o quê. Aí ele falou: no seu último dia de vida. Até o seu último dia de vida, você vai ter alguma coisa para aprender com as pessoas. E você vai estar trocando com elas. E isso é estar vivo. Até o seu último dia de vida, você cresce. Até o seu último dia de vida, você vai ter que lidar com as suas emoções. Sabe por quê? Emoções são memórias do passado. Pensa nisso. São coisas que já aconteceram e estão presas dentro de você. Quando você vê uma coisa parecida, o que estava preso sai. Né? Aí você tinha raiva de um cara careca e viu um novo careca e puta, aquele cara não, já... Emoções são assim. Elas não são do momento presente. Elas são um legado do passado, não tem como estar atualizado. Pensa nisso. Você não tem como ter uma emoção real. A emoção real é aquela que corresponde a uma coisa que já aconteceu e que está vindo agora. Então como que você quer parar de crescer? Como que você quer parar de rever suas emoções? Isso não é um pedido coerente. O que a gente precisa aprender é a lidar com as emoções. Porque nem sempre quando eu estou com medo, nem sempre quando eu estou triste, isso é um motivo que a minha vida acabou, que tem uma coisa errada comigo. O ciclo emocional que as pessoas passam não é determinado pelos eventos externos. Vocês sabiam disso? Tipo o vírus da gripe. Como que uma pessoa fica gripada? O vírus da gripe entra pelo nariz e... Não. Já existem bilhões de vírus da gripe no ar. E que você ingere todos os dias. O dia que você fica gripado é quando você faz o quê? Come bastante farinha de trigo, carne e tudo mais que deixa o sangue ácido, a sua imunidade cai e nesse dia você fica doente. A imunidade caiu, você ficou doente. Não é por causa do vírus da gripe. Ele faz parte do processo, mas não é por causa dele, é por causa da imunidade.
todo dia você tem uma razão para entrar em depressão, você tem uma razão para ficar feliz, você tem uma razão para ficar com raiva, todo dia. Tem dia que você está dirigindo de carro e alguém te dá uma cortada e você fala, caramba, que maluco. Outro dia é o fim do mundo. O que está determinando isso? Não é o carro, meu amigo. É o processo que você vive dentro de você. De verdade, nenhuma emoção é determinada por nada do lado de fora. Nenhuma. Mesmo na maior tragédia do mundo. Vamos pensar numa grande tragédia. Uma família com 2 irmãos perdem o pai. Um irmão entra em depressão, o outro não. Se a morte do pai fosse a causa da depressão, os 2 tinham que entrar em depressão. Não é verdade. Um entra e o outro não, se resolve, até cresce. Tem que assumir agora os negócios da família, tem que botar a bola para frente. É o motivo que às vezes o cara tem para sair da cama. Não existe nenhuma emoção que seja causada por algo externo. O mundo externo é sempre uma desculpa verdadeira para as emoções que estão acontecendo dentro da gente. E dentro da gente as emoções têm um ciclo. Você vai passar por um conjunto de emoções de tanto em tanto tempo. E algumas coisas aceleram esse ciclo, outras coisas atrasam esse ciclo. Então, o que é processar as emoções? É você compreender e dominar a passagem desse ciclo. Então, você não estaciona em nenhuma das emoções. Você fica um tempo sentindo desse jeito, daqui a pouco você usa aquela emoção e você começa a sentir a próxima, e você usa aquela emoção e começa a sentir a próxima, e as emoções, então, vivem um dinamismo. Nesse momento, a minha mãe está fazendo um curso de desenho. Um cara muito bom, né, lá na Inglaterra. E ela veio me contar uma coisa interessante. Ela falou que a professora ela começou a botar músicas que têm determinadas emoções para todos os alunos escutarem ao mesmo tempo enquanto desenham, sabe? E aí, quando chega em determinada música, todo mundo chora. E aí ela achou que tinha alguma coisa errada com ela. Tipo, poxa, eu estou chorando sem parar. Ele disse, bom, é isso que eu preciso de você. Se o seu intelecto estiver funcionando enquanto você está desenhando, não é sua criança que vai desenhar. Eu preciso que você desenhe o que você está sentindo, que você cante o que você está sentindo, que você fale com as pessoas com as suas emoções reais e não com o seu intelecto lógico tentando dizer o que eu devo dizer para a pessoa gostar de mim. Isso é o que é não ser humano. Não ser humano. Imagina isso. Eu vou falar para você o que você quer ouvir para você gostar de mim. Olha que coisa burra. Eu vou falar para você o que você quer ouvir para você gostar de mim. Se der certo essa estratégia, você vai gostar daquilo que eu te disse, não do que eu sou. Porque eu menti. Eu falei uma coisa que não era para satisfazer você. Mas a nossa lógica básica funciona assim. Eu tenho que ser uma pessoa agradável. E eu tenho que me sacrificar por você, pelo mundo, pelo meu país, pela minha família. Sabe, a lei do sacrifício. Eu tenho, quanto mais eu me sacrificar por todos, mais altruísta e melhor eu sou. Não. Se eu pudesse escolher, eu preferiria ter meu pai em casa e não se sacrificando por mim. Se eu soubesse que a minha esposa viveu desse jeito durante tantos anos, eu preferiria que ela não fosse tão companheira assim. E que ela tivesse falado o que ela realmente precisava. Porque agora 20 anos se passaram e a gente não vai ter como voltar atrás. E o que a gente vai fazer agora? Se eu não ouvir de você o que você é, a gente se relacionou como? Quem se relacionou? Eu fazendo o que você quer e você fazendo o que eu quero. Sabe o que a gente fez? As nossas expectativas se relacionaram. Você ficou tentando ser o que eu esperava de você e eu fiquei tentando ser o que você esperava de mim. Eu não fui o que eu queria ser, nem você o que você queria ser. E aí, no final das contas, entende? A gente tem quase que assim um jogo de máscaras. E por isso a espiritualidade vai falar muito das máscaras. E é tão difícil. É tão difícil. Porque quando você está interessado realmente em crescer, você tem que tomar uma decisão muito difícil na sua vida. Olha só, que decisão é essa? A decisão é: a culpa nunca é do outro. A responsabilidade da minha felicidade nunca é do outro.
E isso é muito difícil, cara. É muito difícil. Essa semana mesmo, eu estava no Facebook, estava vendo umas mensagens dos alunos. Aí uns alunos escreveram assim: não acredito que nesse grupo de Facebook das pessoas estudando Vedanta, elas estão tendo comportamentos desse jeito. O que você esperava? Se todo mundo fosse sábio, eu não estava estudando Vedanta. Se estão estudando Vedanta, então é porque elas precisam crescer. Agora, em vez de você focar no seu problema, você está focando no problema do outro. Você vai reclamar a vida inteira, porque as pessoas sempre vão precisar crescer, e você não vai crescer. Porque, de verdade, o outro só incomoda a gente, cara. Se a gente se deixa incomodar pelo outro. Não é possível a outra pessoa incomodar a gente se a gente não tem o ganchinho, sabe? Não tem o ganchinho? Tem um ganchinho? Foi. Então você cuida da sua parte. A parte da outra pessoa cabe a ela resolver. Não é você que vai resolver. E é muito comum. A gente fala assim, o problema da minha esposa é o pai dela, cara. Vamos bater um papo. Minha vida tá uma droga, sabe? Tá bom, professor. Me conta aí, o que tá acontecendo com você? Não, cara, minha esposa tem um pai muito difícil. Mas o que isso você tem a ver com isso, cara? Ela tem um pai muito difícil, é um problema dela. O que você tem a ver com isso? Onde está a sua insatisfação? Não, é que minha esposa tem um pai muito difícil. O meu marido não aprende. Se ele não aprende, é problema dele. O que você tem a ver com isso? É muito difícil a mente falar isso. Porque quando você diz isso, você tem que tomar a responsabilidade da sua vida. E você vai ser obrigado a crescer, e você vai ser obrigado a ver que você tem culpa no cartório também. Ninguém pode dizer assim, eu fiz isso por você. Não, a culpa é sua, você me enganou, né? Eu gosto disso. Você me enganou durante 20 anos. Não. E você se deixou enganar durante 20 anos. Ninguém é burro, vai. Ninguém é burro. Ninguém engana ninguém durante 20 anos. No trabalho, esse pessoal só explora os outros. Eles só exploram. Não é só explora. Você não valoriza o seu trabalho. Você já pediu um aumento, você já conversou com o seu chefe, você já falou para ele que você não quer trabalhar nessas condições? Você não falou. Você vive a passividade esperançosa de que o mundo vai mudar por pena. Olha todas as palavras negativas do planeta. Esperança, pena, compaixão, tudo junto na mesma frase. E por compaixão, o chefe um dia vai acordar de manhã e falar assim, eu vou dar um aumento para o Jonas. O pessoal faz isso. Quando você tem 60 anos para se aposentar, a pessoa com muito orgulho fala, olha, consegui superar meu ego e vou te dar um aumento. Agora já não faz mais diferença, né? Porque com essa idade eu não posso mais viajar, já não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Não faz mais diferença, o tempo passou. Então, vamos inverter a equação. Estamos todos na panela de pressão, porque o tempo está acabando. A gente tem mais quanto tempo de vida? Vamos variar aí de 15 anos, para a gente ser benevolente, de 15 anos até uns 30. Né? A gente já viveu até aqui, um tanto, cheio de buraco. Porque é assim que todo mundo vive. E agora, daqui para frente, eu tenho que tomar uma decisão de como eu vou fazer. Sabe? Essa é a decisão que faz a pessoa ser uma pessoa espiritualizada. Sabe? Não é a decisão de resolver os fantasmas do passado e, tipo, porque isso não vai ser tal, eu vou me vingar das pessoas. Essa energia, sabe, de que agora eu vou mostrar para todo mundo que eu tenho valor, é a energia que deixa você no buraco pro resto da vida. Pensa bem, você vai, 30 anos foi enganada, nos próximos 30 eu vou me vingar. É a vossa vida. Qual é a graça? 30 anos eu fui enganada, e agora o que você vai fazer? Eu vou descobrir o que eu queria fazer durante esses 30 anos que eu não fiz, e vou fazer agora, porque eu posso. Entende? E quem não gostou, vocês conhecem essa expressão? Entra na fila. Entra na fila, e a fila é muito grande. Todo mundo, um monte de gente não gosta de mim. E todo mundo aqui vai ter uma fila de pessoas que não gostam de vocês também. É assim, o mundo é assim. As pessoas precisam projetar os problemas delas um no outro. Uns vão projetar em mim, outros vão projetar em outra pessoa. A gente não veio aqui para satisfazer ninguém. A gente veio aqui para viver feliz. É o que todo mundo quer no final das contas. Por que eu não posso clamar pela minha felicidade? Pela minha liberdade? E não é passar em cima das outras pessoas, não, cara. Porque quando você vê no seu coração o que você quer, você vai descobrir que inclui seu cachorro, inclui seu filho, inclui dar bom dia, inclui tudo que as outras pessoas querem que você faça.
não é egoísta. Eu vou fazer o que eu quero para ser feliz. Não é ir para Creta. Não é isso o desejo de ninguém. O desejo das pessoas para ser feliz é viver em paz. Imagina que meu marido chegasse, minha esposa falasse assim, a partir de hoje resolvi viver em paz. Ele está sendo egoísta? Não. É tudo que a gente quer. O problema é que o projeto que a pessoa cria de paz e etc. é controlar a vida da outra pessoa, cara. Como se a vida do outro fosse importante para eu estar em paz. Se isso está acontecendo, existe uma projeção. Eu me vejo através dos olhos dessa pessoa, eu não me vejo através dos meus próprios olhos. E porque aquela pessoa não gosta de tal coisa, então eu não vou fazer. Ou eu vou fazer outro caminho, eu vou fazer isso. Isso não é uma maneira de se viver. Então vamos ver como que a gente fecha essa equação. Os relacionamentos, eles são privilégios. Privilégios mesmo concedidos assim por Deus, para as pessoas assim terem uma oportunidade de aprofundar suas relações. E só quando a gente aprofunda as relações é que a gente tem condições e força interna para encarar as partes mais difíceis da nossa identidade, do nosso ego. Por exemplo, no Facebook, todas as fotos são bonitas, né? Principalmente de mulher, né? Todas as fotos são lindas. Porque você vai compartilhar com as pessoas que você não conhece só as partes boas da vida, né? Quando você começa a ficar mais próximo da pessoa, você começa a naturalmente querer contar coisas que são mais profundas e que te incomodam. Quanto mais íntima a pessoa for, mais, entre aspas, lixo a gente joga na pessoa. Mas é verdade, sabe? E isso é um privilégio, você ter alguém que esteja disposto a ouvir a sua dor. A gente precisa disso na vida. Ter alguém com quem a gente possa compartilhar, com quem a gente possa chorar, com quem a gente possa falar o que a gente está sentindo de verdade. O propósito dos relacionamentos é dar oportunidade para as pessoas usarem uma pessoa externa para servir de como se fosse um espelho. E eu poder me ver através dessa relação com a outra pessoa. Mas isso exige uma mente cada vez mais esperta, cada vez mais sutil, cada vez mais. Porque toda vez que a gente se relacionar com o outro no espelho, a gente acha que o problema é do outro, porque o espelho está lá, a gente olha para o espelho e fala, esse cara é muito isso. Vê só, não existe elogio ou crítica que pode ser direcionado a outra pessoa. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é real. Não existe. Você só consegue criticar e ter raiva de algo que existe dentro de você. Aquele garoto, todo nerdzinho, etc e tal, que não conseguia fazer nada na época de colégio, né? Ele entrou para a faculdade, e na faculdade ele então se descobre, compra um carro, faz um monte de besteira e etc, né? E agora, quando ele chega no trabalho, né, quando ele encontrar o que não passou por isso, que é nerdzinho, ele tem raiva. Ele tem raiva daquele cara. Por quê? Porque ele não quer o nerdzinho dentro dele. Ele passou dessa etapa, ele não quer, ele acha que ele abominou esse tipo de comportamento. Quando ele vê alguém que está fazendo esse papel que ele fez, ele sente muita raiva. Não é normal você ver uma pessoa e sentir muita raiva. Não é normal. Você só sente muita raiva porque você é aquela pessoa. Aquela pessoa existe dentro de você. E é por isso que você sente raiva. Só. Não tem mais nenhuma razão. Porque senão seria só uma pessoa com uma determinada característica diferente da sua. Nada mais do que isso. Eu não tenho como sentir raiva de alguém diferente de mim. Quando eu me vejo no outro, eu sinto raiva do outro. Professor, mas isso não é verdade. Tem as pessoas que são abusadoras. Ninguém nasce abusador, sabia? Tipo assim, eu nasci e agora eu vou estrangular um gato. Não funciona assim. Todo abusador, complete a frase, foi um abusado. Então, cumprimente a si mesmo. Tenho raiva do abusador. Por quê? Porque você tem raiva de si mesmo através de tudo que aconteceu com você. E a raiva de si mesmo faz com que você projete no outro a sua raiva. E você sabe, quanto mais ódio você jogar no outro, mais ódio você está jogando sobre você. Não vai resolver. E não resolve. Vamos supor assim, um negro
foi maltratado por um branco preconceituoso. Foi maltratado. Aí agora, ele ficou com raiva de branco. Olha que coisa interessante. Quem era preconceituoso, continua preconceituoso. E agora com mais razão ainda, porque está sendo maltratado por aquele que ele maltratou. E quem não era preconceituoso, vira preconceituoso. Ódio e raiva não resolve preconceito, sabia? Não resolve. Porque a energia está sendo jogada sobre si mesmo, não está sendo usada para resolver nada. É muito importante entender isso. Se alguém me chama de orelhudo e eu fico triste, é porque eu tenho dúvida do tamanho da minha orelha. Não tem nada a ver com outra pessoa. Seu orelhudo, tá bom. Minha orelha é grande, e aí? Agora, se eu tiver dúvida, né? É muito triste ouvir alguém me chamando de orelhudo. É muito difícil. Porque as pessoas são muito cruéis comigo. O que elas estão falando? Estão falando que eu não valho nada. Vê só, você já é chorão. Já é chorão. Quando alguém te chama de chorão, cai a carapuça, é só isso. Ninguém pode te xingar de uma coisa que você não acredita. Você é um ET. Não, não sou, eu sou um ser humano. Não tem como. Nenhum desses emoções, sentimentos, raivas, tudo isso é por causa desse espelho. Os relacionamentos são espelhos. Você se vê pelos olhos e pelas palavras das outras pessoas. E isso é duro de ouvir. Por quê? Porque a gente chama a responsabilidade para dentro da gente. E a gente agora tem um trabalho a fazer. Então, relacionamentos, para que te quero? Porque eles são, na verdade, um grande instrumento de crescimento. E vou te dizer, poder dividir a vida com alguém é um grande privilégio. E se você conseguir enxergar dentro dessa pessoa, aquela criança lá da infância perdida, entende? Que, se manifesta através desse adulto, no meio das responsabilidades da vida, etc, 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 você vai sentir a mesma paixão que você sente quando você vê uma criança pequena, com todas as suas ignorâncias, defeitos e não sei o quê, falando que perdeu o balão e que agora está com raiva. Você não fica triste quando vê uma criança com raiva do balão, você fica? Você fica. Você acha até engraçadinho, né? É a mesma coisa. O marido está com raiva, perdeu o emprego. É a mesma criança. É a mesma criança, não é outra criança, é a mesma criança. Se a sua mente te permite olhar através da sua própria identidade. Se não, não. Aí não. Aí você se torna a causa de tudo, né? O ego, né? Ele está infeliz por causa de mim, não sou uma boa esposa, não sou um bom marido, não sou isso, não sei o quê, não acordei, não cozinho direito, não faço ódio, eu tinha que ser diferente, eu tinha que ser não sei o que, pô, acabou a vida. Então, a busca espiritual, ela dá um novo significado para os relacionamentos. Relacionamento não vai fazer ninguém feliz e também não vai fazer ninguém infeliz. Relacionamento é um instrumento. E vou dizer, enquanto ele for útil para o seu crescimento, ele existirá. Quando ele não for útil, o universo troca. E troca muito rápido, vou dizer. Você não consegue nem entender por que acabou, mas acaba de uma vez só. E quando você descobre que acabou, já acabou. Não tem nada que você possa fazer. Ninguém controla, sabia? As paixões são como flechas de anjos. Todos querem ser atingidos por ela. As balas perdidas do amor. Fui atingido, acabou, não tem nada que posso fazer. Estou em relação, não importa, estou atingido pela paixão, o que eu vou fazer? E você conversa com todo mundo, o cara fala que você está certo, que você se apaixonou, o que você vai fazer? Você apaixonou. E como é que você desapaixona? Do mesmo jeito, desapaixonou. E você vai descobrir que se você não resolve o seu problema, você se apaixona por uma pessoa igual. É ou não é? Igual. Igual. É aí que está a dica. Observa. Então, relacionamento... Tem um mosquito. Relacionamento foi feito para ser renovado a cada instante. A cada instante que você descobre uma coisa nova dentro de si, descobre uma coisa nova para o outro, você está dando uma chance de crescer dentro do seu próprio relacionamento. Relacionamento que fica parado e congelado é só o que existe dentro da nossa expectativa. A mulher com quem eu casei há 20 anos atrás não é mais a mesma. Graças a Deus, né?
20 anos, tem que ter mudado. Você mudou. Claro que eu mudei. Você também, todo mundo mudou. Então, ele depende dessa comunicação para ele continuar existindo. Foi selado um relacionamento. Ok. Qualquer profissional, mesma coisa. Daqui a um ano, você tem que refazer a relação. Refazer a relação. Porque os desejos vão mudando, as emoções vão mudando, o cenário econômico vai mudando, tudo vai mudando. E se eu não recontratar o meu relacionamento, expira. Porque eu não sou mais aquela pessoa, você também não é mais. Não vai funcionar. Então a dinâmica dos relacionamentos não é a preservação, sabe? Tentar fazer as coisas do jeito que, vamos dizer assim, a sociedade diz que deve ser feito. Isso, na verdade, cria um problema muito sério. A chave do relacionamento é entender o agora. O que você está sentindo agora, o que você quer agora, e dar liberdade total para outra pessoa ser o que ela quer ser. E aí você vai poder decidir se você quer estar com aquela pessoa ou não, ela sendo o que ela quer ser. É uma coisa muito profunda. E eu vou decidir se eu quero ser. E se o que eu quero ser combina com o que você quer ser. E uma coisa muito interessante acontece. Se é casa dos dois terem uma compatibilidade, você sente uma coisa que é, o relacionamento não é uma prisão. Entende? Porque ele não está me aprisionando, eu sou o que eu quero ser. E olha que legal que outra pessoa também quer uma coisa parecida com o que eu quero, né? E a gente consegue ter um projeto de vida junto. E quando eu não quero ser, e a outra pessoa também não quer ser, não quer fazer aquele papel, que é uma outra coisa completamente diferente, também não tem briga, sabia? Porque eu não quero. Você também não quer. Então não tem briga. Onde que está a briga real? Está quando não existe esse contato com o que eu quero. E às vezes a pessoa até não quer mais. Só que ela não consegue dizer que ela não quer mais. Então o que ela faz? Ela cria um inferno na vida da outra pessoa. Não é assim que a gente faz. Mais uma vez, o problema é a ignorância. Falta de contato interno. Então, a tradição védica, o yoga, a meditação, Vedanta, que são essas aulas que eu dou, tem como objetivo levar a mente das pessoas a esse contato. Tudo começa com as posturas físicas. De alguma forma, que a gente não sabe por que Deus fez assim, mas quando a pessoa se sente culpada, ela olha para baixo. Se ela começa a carregar o mundo nas costas, ela se tensiona assim. Se ela tem problema de humildade, ela cria problema no joelho. Né? Se o profissional não vai bem, o cotovelo direito é torto. Quer fazer o teste? Faz o teste. Relaxa o braço. Relaxa o braço. Relaxa o braço. Isso é um teste, hein? Só esse teste já vale essa palestra. Agora, sem pensar, só levanta os dois braços e uma mão virada para a outra. Muito bem. Aí agora, você olha, se o seu cotovelo está assim, ó, para cá, tá vendo? Se ele está para cima, o direito. Se ele está na diagonal. Está na diagonal. Então, diagonal geralmente é problema com a autoridade. O corpo responde. Entende? Então agora faz assim, ó, só para você corrigir. Gira a mão para ficar junto com o cotovelo. Vira tudo junto. Difícil! Conseguiu? Quem conseguiu, levanta o braço. Muito bem. Quem não conseguiu, faz esse teste. De manhã, vai treinando. Aí, de alguma maneira, tem a conexão com essa parte da sua mente, sabia? Não dá? É um voluntário aqui pra gente mostrar. Gostaria? Então, estica aí seu braço direito pra frente. Ó, então, aqui, bom que o braço dele é grande, ó. O cotovelo, tá vendo? Tá na diagonal. Então a gente vai girar o cotovelo, ó. Ups. Agora, sem girar o cotovelo, gira a mão, o dedão pra cima. Agora põe pra frente. Muito bem. Porque esse é o movimento natural do braço, né? O braço não é pra... O que é isso? Isso, muito bom. Tá certo? Sim. Tá certo, perfeito. Então, existe uma conexão entre o corpo físico, a mente, a sua disposição, tudo mais, né? Então, o corpo físico começa tudo. Muitas pessoas, assim, que sofrem de diversos transtornos, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, etc.,
Muitas dessas coisas são curadas só com prática de yoga. Porque são tensões acumuladas no corpo, às vezes não deixa a pessoa dormir. Aí tem um conjunto de exercícios que você faz que libera isso. Não vai resolver a causa, mas pelo menos você consegue dormir. É um passo, é um grande passo para viver bem, você entende? Então tudo começa no yoga. Depois você tem a meditação, né, que vai ajudar você com a sua mente de um outro jeito. Professor, para que eu preciso fazer meditação? Por causa desse intelecto. Né? Por causa desse intelecto. Esse intelecto que não para de perguntar e questionar tudo o que está fazendo. Você não consegue relaxar e escutar uma música? Para quê? Exato. Tem que meditar. Para que você dê a oportunidade de se ouvir de uma outra forma. É um exercício, é como se fosse assim, durante os próximos 15 minutos, eu não vou questionar nada. Eu vou só relaxar, não vou resolver problema nenhum, e vou viajar junto com o professor num outro mundo dentro da minha mente. E aí, de repente, o professor fala assim, querem fazer um teste? Então feche seus olhos agora. Estica a coluna. Para de rir. Só escuta. Se imagina andando numa sala escura, onde não existe nem passado nem futuro. Você encontra uma fresta numa janela, onde sai um pouco de luz. Enquanto caminha, respira. Quanto mais ansiedade, mais profundo você deve respirar. Caminhe até a janela. Abra bem devagar a portinha da janela. E do lado de fora da janela tem um cartão postal. Esse cartão postal está endereçado a uma pessoa muito especial. Você. E nele tem uma frase. O que está escrito na frase do seu cartão postal? Veja para você mesmo. E guarde isso para você. Feche a janela com muito cuidado. Caminhe para trás no seu espaço mental. Traga atenção para os sons dos pássaros. E agora para o seu próprio corpo. E abra seus olhos bem devagar. Muito bem. Quem conseguiu ver a mensagem com facilidade? O que você viu? Você? Não. Isso, você. Eu sou feliz. Muito bem. Alguém mais? Você é capaz. Muito interessante. Quem não conseguiu ver mensagem nenhuma? Isso é como meditação. Oi? Nem foi pro quarto. Isso. É um novo mundo. A meditação é um novo mundo para se descobrir. Tudo que acontece dentro de uma meditação é o seu inconsciente. Ele está funcionando. Tem diversos exercícios e técnicas para você fazer, para você conseguir fazer com que essa criança que está escondida dentro de você possa se expressar. Entende? Às vezes ela vai deixar o cartão em branco, sabe? Para ver se você realmente está falando sério ou não. Você entende? Mais uma vez não.
Ele não está querendo me escutar de verdade. Não vou falar nada. Vou ficar na minha. Um outro dia você recebe uma mensagem muito bonita e que muda a sua vida. O que você escuta de você mesmo, que você nunca ia imaginar que ia ser dito. A meditação tem muitos caminhos. Tem exercícios de concentração, exercícios de memória e exercícios para fazer chorar. E quanta gente não consegue chorar? Tão difícil. E tão bom chorar. Quanto mais livre, mais a gente chora, sabe? Quanto mais livre, mais a gente chora. Porque não se chora só de tristeza. Você chora de alegria. Você chora de saudade. Imagina, você perde alguém que você gosta. Você poder chorar porque a pessoa se foi. É tão bom viver, né, a memória feliz da pessoa que partiu. Ninguém quer perder isso. Pensa bem. Então a meditação se torna muito relevante, porque dá essa oportunidade para a mente, tipo um alongamento da mente, né? Yoga é o alongamento do corpo, meditação é o alongamento da mente. E Vedanta, então, é um instrumento para o seu intelecto, por isso que se faz Vedanta assim, acordado, pensando, né? E Vedanta é lógico, né? Não tem nenhum tipo de crença, né? A gente conversa logicamente para ir tirando de dentro da mente as lacunas de ignorância. Então, assim, a gente termina a palestra.